Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a mais uma aula da disciplina Microbiologia e Análise Microbiológica de Alimentos. Hoje nós iremos tratar sobre um assunto muito importante que principalmente nós consumidores estamos sujeitos a passar por essa situação, até porque nós somos altamente consumidores de produtos alimentícios e muitas vezes nós somos acometidos a sofrer algum tipo de doença, que são as chamadas doenças transmitidas por alimentos, as DTAs. E a primeira informação que eu quero colocar para vocês na aula de hoje é que as DTAs elas são transmitidas através da contaminação dos alimentos por um grupo específico de micro-organismos, que inclusive nós estudamos na aula anterior, que são os micro-organismos patogênicos. Então eles são os grandes responsáveis pela transmissão das doenças transmitidas por alimentos. Essas doenças, pessoal, as DTAs, elas podem ser de três tipos: infecções, intoxicações e toxinfecções. A primeira diferença entre elas são os sintomas, onde as toxinfecções e as intoxicações, por ter como característica a produção de toxinas no nosso organismo, causam maiores prejuízos. Então os sintomas eles são bem mais graves, principalmente o surgimento de febre, diferentemente das infecções, que se caracteriza principalmente por apresentar sintomas como dor de barriga, náuseas e outros. Mas falando um pouco sobre cada uma dessas doenças alimentares ou transmitidas por alimentos, primeiramente a infecção. A infecção é causada pela ingestão de alimentos contaminados por células viáveis de micro-organismos. Ou seja, não há produção de toxinas. A própria célula do micro-organismo é quem vai causar a contaminação do alimento e, consequentemente, nós consumidores, ao ingerir este produto, por exemplo, muito comum em produtos vegetais, carnes, leite, derivados, farinhas, a transmissão através das bactérias conhecidas como Bacillus cereus, Salmonella typhimurium em carnes, salsichas, aves, ovos, leite e laticínios ou produtos à base de ovos crus, e a Escherichia coli inteira tóxica. Então, o que caracteriza essa doença é que consumimos um alimento contaminado por micro-organismos patogênicos, e fique bem claro isso, e que nesses alimentos estarão presentes células viáveis desses micro-organismos. A própria célula, o próprio micro-organismo é quem vai ser o responsável por contaminar o alimento e transmitir essa doença para os consumidores. Já a intoxicação, como o próprio termo já está expressando aqui para vocês, também
caracteriza-se pela ingestão de alimentos contaminados por micro-organismos patogênicos. Só que, ao invés de ser o próprio micro-organismo, as suas células, o responsável aqui pelo surgimento dos sintomas serão toxinas que esses micro-organismos irão formar no produto. Daí nós iremos consumir esse alimento com essas toxinas pré-formadas e ao chegar no nosso organismo irá causar aí determinadas reações indesejáveis. E aí eu cito como exemplo aqui de um micro-organismo, inclusive muito comum, porque ele está presente nessa região da nossa face e facilmente ele pode chegar até o produto por meio de atos inconvenientes. Isso os manipuladores. Então produtos como doces, cremes, carnes, pudins, saladas com maionese são muito comuns, até porque são produtos ditos caseiros, né? São produtos que são elaborados manualmente. E aí facilmente essa bactéria pode chegar nesses produtos. E a mesma tem essa capacidade de formar toxinas, né, que na verdade são mecanismos de defesa que a maioria das bactérias possuem para conseguir ter resistência em determinados ambientes. E o grande, vamos dizer assim, perigo disso tudo, pessoal, isso vale para todas as doenças, é que os alimentos, ao serem contaminados pelos micro-organismos patogênicos, eles não sofrem nenhum tipo de modificação. Eles permanecem com a sua coloração, com o seu sabor, com o seu aroma característico. Mas o micro-organismo está lá presente. Então esse é o grande perigo dos patogênicos. E a outra doença transmitida por alimento, característica, é a toxinfecção. Assim como a intoxicação também envolve a produção de toxinas, só que o que vai diferenciar da intoxicação, pessoal, também, né, assim como as outras duas primeiras são causadas por micro-organismos patogênicos, a diferença é que o consumidor irá adquirir o produto, irá ingerir esse produto contendo o micro-organismo patogênico, e a toxina ela não vai ser formada no alimento, ela vai ser liberada pelo micro-organismo no trato gastrointestinal, ou seja, já dentro do organismo. Essa toxina ela é produzida e ela é liberada dentro do trato gastrointestinal. Na intoxicação, a toxina já é pré-formada no alimento e nós já ingerimos a mesma. Já na toxinfecção, o alimento está contaminado com o micro-organismo, só que a toxina ela só vai ser liberada, produzida e liberada dentro do trato gastrointestinal, já com o produto ingerido. Ok? Outros termos muito importantes também, pessoal, utilizados dentro desse assunto das doenças transmitidas por alimentos, nas DTAs, são o seguinte: surto e caso. O que é que vai diferenciar aqui esses dois termos que está relacionado aqui com as DTAs? Quando se fala caso, começar aqui por ele, é quando uma pessoa, apenas uma pessoa, ingere
um determinado alimento e ela é submetida ou a alguma infecção, ou uma intoxicação, ou uma toxinfecção. Então ela começa a sentir sintomas característicos dessas 3 doenças, ou de uma delas. Então somente essa pessoa, ao ingerir aquele alimento, começou a sentir determinados sintomas. Então foi um caso que aconteceu, isso normalmente devido a características do próprio organismo do indivíduo. Já quando se fala em surto, é quando 2 ou mais pessoas que ingeriram o mesmo alimento naquele mesmo dia, naquele mesmo período, e depois disso começaram a sentir os mesmos sintomas. Então, quando há um grupo maior, no mínimo 2 pessoas ou mais, ingerem um alimento que estava contaminado e começaram a sentir os mesmos sintomas, isso caracteriza um surto. Ok? Um outro termo também muito importante nesse tema DTAs é o que chamamos período de incubação. O que é o período de incubação, pessoal? Que aí vai variar de organismo para organismo. Vai depender do tipo de bactéria em questão, qual o tipo de doença que está sendo acometido lá pelo consumidor. Mas que fique bem claro que o período de incubação é a partir do momento que o consumidor ingere o produto até o surgimento dos primeiros sintomas. Então esse período aqui nós chamamos período de incubação. Então vamos supor, a pessoa consumiu um produto meio-dia e 7 horas, né, às 19 horas, começou a surgir os primeiros sintomas. Então essas 7 horas aí que decorreu, né, nesse tempo é chamado de período de incubação. Do momento que ela ingeriu o produto até o surgimento dos primeiros sintomas, denomina-se período de incubação, certo? E temos a chamada diarreia dos viajantes. Por que recebe esse nome? Primeiramente, ela é causada por uma espécie específica de bactéria, né? Escherichia coli ou E. coli enterotoxigênica, que é produtor de toxina. E ela é causada, pessoal, principalmente por pessoas que viajam, passeiam, né, e passam em vários locais, param para consumir alimentos em determinados locais e, na grande maioria das vezes, pela falta de conhecimento da origem desses produtos, né, da forma de preparo, das condições higiênicas daquele local, dos manipuladores, acabam que consumindo esse produto que está contaminado por essa bactéria, e aí acaba que surgindo aí os primeiros sintomas. E o principal deles é a diarreia. Então deve ter muito cuidado, né, quando se está em viagem, passeios, por não ter esse conhecimento, né, da origem de produtos alimentícios. Então muito cuidado ao consumir esses produtos para não ser acometido aí pela diarreia dos viajantes, certo? E para finalizar, pessoal, os micro-organismos, todos eles, por serem seres vivos, eles apresentam um ciclo de vida. E aí
toda espécie de micro-organismo, quando está aí no seu período de vida, desde o nascimento, né, desde o desenvolvimento até a morte, ele apresenta quatro fases. É a chamada curva de crescimento microbiano. Inclusive, nós estamos até adaptados a vermos essa imagem aqui, né, de gráficos, devido aí a pandemia, né, nós estamos passando. É muito usado esse tipo de gráfico aqui para estabelecer o ciclo de vida dos micro-organismos. Onde nós temos aqui na fase 1, que é a chamada fase lag, que é a fase onde o micro-organismo está se adaptando ao meio. Ele está conhecendo aquele ambiente, aquele alimento, está vendo a possibilidade de se desenvolver ou não naquele produto ou naquele ambiente a qual ele está ou foi inserido. Então ali ele está vendo se o nutriente é suficiente para ele se desenvolver, se o alimento é apto às condições do ambiente. Ele está na fase de adaptação. Depois o micro-organismo ele passa para a fase 2, que é a fase chamada exponencial, que é a fase de crescimento, é a fase de desenvolvimento acelerado, onde ele encontrou recursos necessários para se desenvolver, para se produzir, se reproduzir. Ele tem nutrientes, ele tem temperatura adequada, ele tem umidade, né? Ele tem fontes suficientes para se desenvolver, para crescer de uma forma bem acelerada. Então as condições são altamente favoráveis aqui na fase exponencial. Logo após, esses mesmos recursos que ajudou os micro-organismos a se desenvolver, eles começam a entrar em declínio, né, ou cessar, a acabar. E aqui também na fase 3, pessoal, que é a fase estacionária, é onde entram os métodos de conservação. Então, são aplicados os diversos métodos de conservação no ambiente, no alimento, e aí, consequentemente, principalmente os métodos de conservação que se baseiam pelo frio, que é que faz os micro-organismos paralisarem o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Principalmente o resfriamento e o congelamento entra nessa fase 3 aqui, que é a chamada fase estacionária. E aí, consequentemente, os micro-organismos diminuem aí o seu poder de desenvolvimento no produto ou nos produtos, certo? Assim como também na fase 4 acontece a chamada fase de declínio ou de morte dos micro-organismos. Aqui também se caracteriza pela ação de métodos de conservação, principalmente que usa o calor, que tem como função eliminar os micro-organismos. E aqui também as fontes de nutrientes, as condições do ambiente são totalmente desfavoráveis para os micro-organismos. E aí acaba que a sua reprodução indo, né, diminuindo cada vez mais até a sua eliminação. Ok? Então essa é a curva de crescimento microbiano aí, que representa o ciclo de vida dos micro-organismos. E todos eles passam por essas fases. E aí é necessário cuidado básico para que os micro-organismos não consigam se desenvolver e provocar aí, que nós estudamos aí na nossa aula de hoje, as doenças transmitidas por alimentos, né, as DTAs. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Um forte abraço a todos.